Silas entrou na Red 5 já tem 18 anos, começou na empresa como projetista e hoje ele é nosso BIM Manager, especialista em BIM. Como eu comentei com vocês, ele vai fazer uma exposição sobre a aplicação da metodologia BIM na mineração. E ele, durante o intervalo, durante o coffee break, que vai ser aqui na sala ao lado, no hall a gente tem ali uma TV com óculos de realidade para quem quiser interagir e entender a aplicação da realidade virtual junto à ferramenta BIM. Então, não só durante o coffee break, mas também, se alguém quiser, durante as palestras posterior ao coffee break, sair ali para dar uma olhada e também no final, durante o network. Silas, com você. Você tem que saber usar isso. Espero. Boa tarde. Como o Giovanni já disse, meu nome é Silas, tenho 18 anos que eu trabalho na Red 5 e hoje eu sou responsável pela parte BIM. Vou passar um videozinho institucional, mas depois eu vou deixar alguns questionamentos para vocês. Buscando criar soluções que impactem positivamente na cadeia produtiva dos clientes, a Red 5 busca constantemente ferramentas de trabalho inovadoras. Com isso, olhando de forma estratégica para o negócio dos nossos clientes, visando oferecer ainda mais eficiência aos projetos, a Red 5 trouxe uma solução capaz de acompanhar e auxiliar na manutenção do prazo final de cada projeto, levando mais tecnologia para o mundo que está em constante movimento. Do planejamento à execução, essa ferramenta faz uma integração otimizada com o BIM, possibilitando tomadas de decisões para possíveis desvios, oferecendo uma gestão integrada, passando por todos os stakeholders envolvidos na execução da obra. Dessa forma, é possível acompanhar o desenvolvimento da obra através do modelo 3D, com dashboards que apresentam informações vindas do campo em tempo real, facilitando na tomada de decisões. Com isso, esta poderosa ferramenta se torna um novo recurso para acompanhamentos de montagens e construção, que facilita todo o fluxo de engenharia e gestão das obras. Red 5, mais que projetos, engenharia aplicada à inovação. Então, vou contar um pouquinho da história do BIM. O BIM é um conceito antigo, mas que até hoje ainda é muito inovador. O BIM ele surgiu na década de 80, quando o pessoal queria agregar informações, todas as informações possíveis para a construção dos empreendimentos. E isso na década de 80 ainda era muito inovador. Se for parar para pensar, os computadores começaram a ficar comuns aqui no Brasil no final da década de 90. Muita gente ainda acha que o BIM é só para a gente fazer 3D, para checar a interferência e tirar quantitativo. Só que não é. Quando eu entrei na Red 5, 18 anos atrás, a gente já trabalhava com 3Ds. A gente já tinha modelos de 3Ds de usinas hidrelétricas bem complexos para tirar quantitativo e checar a interferência. De lá para cá, muita coisa mudou, mas muita coisa não mudou. Vamos tentar fazer uma retrospectiva. Nos anos 2000, quando eu comecei a trabalhar, essa era a maneira mais comum de se transportar arquivo entre empresas e entre pessoas. Hoje tem muita gente que acha que isso é só o botãozinho de salvar, mas não é. Cabia 1,44 megas. Hoje uma foto que você tira do seu celular já não cabe nesse disquete. O que nós temos hoje? Hoje nós temos a nuvem. A nuvem, como o PC disse, isso é uma tecnologia fantástica. A partir do momento que eu salvo um arquivo, qualquer um de vocês, em qualquer lugar do mundo, tem acesso a esse arquivo simultaneamente. E dependendo do software que a gente trabalha, a gente consegue trabalhar simultâneo no mesmo arquivo, o que gera um ganho de escala impressionante. Outra coisa legal dos anos 2000 foi quando começou os celulares. Eu tinha um celular desse quando eu entrei na Red 5. E a melhor tecnologia dele era mandar um SMS, que hoje só serve para a gente cair em golpe, né? E hoje, o que nós temos? Celular com 4, 5 câmeras, GPS, Wi-Fi, 5G,
você tem dezenas de aplicativos, você pode até fazer ligação se você quiser, né? Porque hoje em dia quase ninguém liga mais. E mandar SMS. E na engenharia, o que aconteceu nesse prazo todo? Como é que antigamente a gente conversava com o nosso cliente? Desenhos. A gente tinha que elaborar um desenho e mandar para o nosso cliente comentar os desenhos. Era o jeito dele avaliar a solução. E hoje, 20 anos depois, com a gente já querendo ir para Marte, qual que é a solução que nós temos? Desenho. O que será que aconteceu nesses 20 anos que nós estamos parados? Aposto que alguém aqui vai lembrar do caso da caneta Bic. A caneta Bic é a mesma desde 1955. Eu posso até concordar com esse caso, mas é o seguinte, hoje com a tecnologia BIM, a gente abre mão, quando a gente emite um desenho, a gente abre mão de muita informação. Esse desenho é a mesma coisa que se fazia à mão. É uma linha solta, são textos que não são conectados a nada. Você está desperdiçando um monte de informação que a gente gera nos nossos modelos, só para emitir um desenho. Vou mostrar um modelinho para vocês, vou continuar os questionamentos. Esse modelo é o modelo da continuação do TCLD e de um pátio de estocagem que a gente fez de uma maneira paramétrica e que a gente consegue atualizar os taludes e as bermas através de um Excel e um diskzinho que a gente tem, um programinha. Isso aí já é a obra acontecendo. Dá para ver que ficou muito parecido com o nosso modelo. Nós da Red 5 acreditamos que temos 4 passos para dar em direção ao futuro. E o BIM é o que conecta esses 4 passos. O primeiro passo seria a gente conseguir integrar pelo menos até o 5D do BIM. Vamos só recapitular aqui com vocês. O 3D é quando a gente tem as informações de geometria e materiais, que é o que a gente usa para tirar interferência e tirar quantitativos. O 4D é quando a gente pega essas informações e disponibiliza elas no tempo. Então você vai saber quando você precisa de cada material e a quantidade ao longo do tempo. Já o 5D é agregar o valor financeiro de equipamento, de mão de obra, de terceiros. Você agrega tudo isso no seu modelo. Quais são as vantagens que a gente tem para fazer? Quais são as vantagens que a gente tem ao fazer isso? A primeira grande vantagem é as simulações. A partir do momento que você tem um modelo configurado, você consegue fazer N simulações de acordo com a necessidade do cliente. Se ele quer começar com uma frente, 2 frentes, se ele quer começar com uma frente e depois fazer 2, você consegue entregar para o cliente uma solução de acordo com o que ele quer, de acordo com a necessidade dele, tanto de financeira quanto de tempo. As outras grandes vantagens do BIM é a redução de tempo de projeto. Eu acho que muita gente que está tentando implantar o BIM ainda não viu essa redução, mas quando você já tem todo mundo trabalhando em BIM e já acostumado com a metodologia, a gente tem redução de tempo na entrega do projeto por 2 motivos. O primeiro motivo é a redução de retrabalho. Quando o BIM está implantado, que o cliente analisa o seu modelo antes de você ter que fazer um documento para entregar para ele, a gente tem muito menos retrabalho. A gente tem um número de outro setor, de um outro setor da indústria, que quando a gente fez o projeto com eles, o cliente analisou todo o modelo antes da gente entregar, a gente tem uma redução de 80% nas revisões dos documentos. Então só isso você já ganha um tempo danado. E o segundo, que a situação que ganha muito tempo, são os processos simultâneos. Vamos imaginar um modelo que tem um acesso, uma terraplanagem e uma drenagem. A partir do momento que o cliente autorizou, falou assim, é essa a solução que eu quero, o pessoal do acesso, o pessoal da terraplanagem, o pessoal da drenagem começa o detalhamento junto. Um não precisa esperar o outro para fazer o detalhamento. Então todo mundo começando junto, o processo encurta. Se o processo encurta e você tem menos revisão,
o seu projeto é muito mais rápido. Essa é uma vantagem muito importante. Qual que seria o segundo passo? Ferramentas de BI. É você conectar o seu modelo. As ferramentas de BI hoje, a mais conhecida e que mais utilizada ainda é o Power BI. Você atualiza o seu modelo. Quando você faz seu modelo, você pode criar um arquivo que chama IDS, que é o Information Delivery Specification. O que é esse documento? Você padroniza todo tipo de informação do seu modelo. Sabe como é que a informação vai sair do seu modelo para outros softwares. Com isso, você atualizou seu modelo, automaticamente o Power BI é atualizado, que dispara dashboards, métricas e tudo para todos os stakeholders. Para quem estiver interessado, você vai ter sempre todas as informações. E de todas as simulações que você fizer. Se tiver 10 simulações, você atualiza 10 em 1 minuto. E entrega para o seu cliente todas as questões. Qual seria o terceiro passo? Já saindo um pouco da área de projeto. Gêmeos digitais. Os gêmeos digitais é uma réplica virtual do seu empreendimento real. E hoje, com a internet das coisas, a gente consegue pôr sensor e buscar informação do que a gente quiser. Então, na mineração, você pode colocar um sensor nos instrumentos, você pode colocar um sensor nos equipamentos, nas edificações, nos veículos. E esses sensores ligados à internet. Hoje tem internet em qualquer lugar muito fácil. Você liga para o Elon Musk, ele manda uma anteninha para você. Você coloca a internet onde você quiser. Os sensores atualizam o modelo atualiza o Power BI, você tem 24 horas a situação real do seu empreendimento. Real. Você não vai tomar a decisão com um relatório da semana passada, você vai tomar a decisão com o que você tem lá agora. Vai ser muito mais assertivo sempre. E o quarto e o último passo é a inteligência artificial. Para a gente criar uma inteligência artificial, nós temos 3 grandes gargalos, que são modelo de dados, Big Data, que são os dados, e o poder de processamento, que é a parte computacional. Modelo de dados e o Big Data, o BIM já resolve para você. Por quê? Modelo de dados, você não vai ter dados com ruídos, você vai ter seus dados padronizados de acordo com o BIM, todos os dados padronizados e catalogados. Big Data vai ser seu modelo, você já tem sua fonte de dados. Você vai ter que procurar alguma pessoa para buscar para criar um algoritmo que atenda às suas necessidades, que consiga atender chegar nas soluções que você quer. E é isso. Queria agradecer da Red 5. E só voltando que o modelo BIM não é um 3D para checar a interferência. O modelo BIM é para a gente operar no melhor dos nossos empreendimentos. Você tem que pensar lá na frente, não pensar agora. Obrigado. Estou à disposição para perguntas. De duas, você não tem pergunta, ninguém entendeu nada. Como que está essa participação da Red 5, que você fala do BIM 3D, 4D, 5D, ele começa a sair da projetista e entrar mais nos aspectos do cliente ali, da empreiteira, né? Vocês estão atuando nessa parceria ou vocês fazem um modelo federado que passa para que a empreiteira opere, no caso? Né? A gente tem os dois casos. A gente tem um caso de 5D que a gente fez com um cliente nosso, que a gente fez a gente e cliente, e a gente também faz o modelo federado de acordo com a necessidade do cliente. A gente consegue operar nas duas situações. E eu acho que o Giovanni até comentou, né, que nós temos já 4D, 5D, e nós estamos fazendo um projeto piloto também no Gêmeo Digital, com um cliente nosso que é da área industrial. Eu não peguei muito bem o que você falou da inteligência artificial no BIM. É porque se você criar uma inteligência artificial, você precisa de... Vou voltar aqui. Você precisa de um modelo de dados padrão, ou com menos ruído possível. Quanto mais padronizado, mais fácil vai ser para você treinar sua inteligência artificial. Então no BIM, você já tem seus dados todos padronizados. Então você já saiu 5 passos na frente. O Big Data, que é a localização dos seus dados. Você vai ter seu modelo
federado, que vai ser a sua fonte de dados. Então, dos 3 pontos que você precisa, o BIM resolve 2. Daqui deixa 2 passos na frente. Você só vai precisar criar um algoritmo e arrumar um computador para processar, para você treinar a sua inteligência. Mas aí, que tipo de produto que você espera desenvolver aí com essa inteligência artificial? Isso não consegui entender. Bom, vamos dar um exemplo aqui, vamos pegar o que a gente até sugeriu lá. Vamos supor que nós temos vamos fazer um tratamento do talude com tal solo, com tais características. Você com inteligência artificial ele pode buscar todo o seu banco de dados, tudo que você já fez e entregar várias soluções. Ó, com essas características aqui de projeto que você tem essa e essa solução que você já usou. E às vezes ele já pode até te entregar uma solução, pelo menos já quase de bandeja só para você avaliar. Porque eu acho que a inteligência ainda não está pronta para tomar a decisão, mas ela pode te entregar o produto 90% pronto para você escolher. Puxando uma linha do que o amigo falou, tentando complementar aqui a minha pergunta, a gente vê que o BIM ele vem muito no modelo 3D, né, para trazer a geometria proposta para alguma solução, mas a gente tem algum caso, ou a Red 5 já chegou a estudar algum caso, por exemplo, de uma descaracterização de uma barragem e que você precisa ali garantir a segurança da sua estrutura, tanto na condição hidráulica, hidrológica, quanto na condição geotécnica. Isso integrado dentro do BIM? Já, nós temos um projeto de descaracterização feito em 4D, já, com todos os parâmetros tudo correto. A pergunta seria mais se durante a etapa, no modelo BIM a gente consegue ver, por exemplo, que em determinada etapa da minha descaracterização eu estou garantindo a borda livre mínima para uma determinada estrutura de 1 metro, por exemplo, nesse aspecto. Consegue. Eu consigo simular chuva, ver o que está acontecendo no meu extravasor e determinar qual etapa construtiva eu estou entrando na minha descaracterização? Não sei se Eu não tenho certeza que um programa de hidrologia assim, isso vai estar conectado. A gente consegue fazer a simulação do programa e levar o resultado para o BIM. E aí, quando você rodar o BIM, você vai ter o resultado lá. A gente consegue fazer isso sim. No que a gente fez, a gente não chegou a levar o resultado por etapa, por exemplo. A gente tem o resultado inicial e o resultado final. A gente não chegou a fazer por etapa, mas... porque, na verdade, quando você vai fazer o BIM, o ideal é que lá quando você vai construir o BEP, que é o documento que coordena o BIM, tudo esteja disposto. O cliente tem que colocar, eu vou utilizar o BIM para isso. Como que eu vou utilizar o BIM para isso? Vou colocar tais e tais, objetos tais, resultados tais, entendeu? Aí a gente monta o BIM de acordo com a sua necessidade. Vocês têm hoje algum projeto voltado para a PIA, fazendo acompanhamento juntamente com o BIM? Hoje não. Olá, boa tarde. Boa tarde. André Fael, da Buzei. Você falou sobre inteligência artificial e minha dúvida era exatamente sobre a questão de alternativas. Você comentou sobre a utilização de um banco de informações, que ali você gera algumas alternativas, algumas soluções. Mas o ponto é, nessa geração de soluções, o BIM, ele vai fazer ou vai te ajudar a escolher isso de forma imparcial? Você tem como trabalhar com ele para trazer alternativas e colocar de uma forma que você escolha ponderando as vantagens e desvantagens, como se fosse passando por portais, né? Na verdade você está trazendo uma solução direta, mas se você tivesse portais a seguir, você vai evoluindo o seu projeto no tempo, à medida que você vai, como se diz, intensificando a quantidade de informações, você vai refinando as informações que você tem ali, mas você não tem isso no seu banco de dados, você tem que ir trazendo isso de forma livre. Como é que o BIM trata isso? Bem, realmente para a inteligência artificial, quando você não tem os dados, fica difícil dela agir.
Só que aí você vai ter que, às vezes, colocar alguns projetos de exemplo, ou criar, você pelo menos ter alguns dados iniciais para depois você começar a treinar ela. Porque o grande gargalo da inteligência artificial hoje é você fazer o treinamento dela. É você deixar ela capaz de tomar as decisões, ou pelo menos indicar o caminho. Então vamos supor que a gente não usa inteligência artificial. Se você vai usar o BIM, você precisa de alternativas. Eu faria isso em várias situações, em vários modelos. Eu faria o BIM 1, 2, 3 para uma mesma solução. Isso. Seria isso? Isso. E hoje, como tem muito software para paramento, que a gente também trabalha com alguns programas que a gente desenvolve internamente, dependendo das alternativas, é muito fácil você criar 2, 3 alternativas. Você cria, se tiver linkado no Power BI, você cria os dashboards com os volumes, com as metas, se você quiser, e a gente consegue analisar as alternativas. Perfeito, obrigado. Oi, boa tarde, Fabiano da Activel. Silvio, eu queria entender da dificuldade que vocês já estão com essa experiência. Você falou de 3, 4 e 5D, né? A gente sabe como cliente, como projetista, muitas vezes nós somos clientes nosso cliente interno de uma mineradora é uma engenharia que nem sempre trabalha no mesmo compasso da produção. Queria entender um pouco qual é o desafio que vocês têm encontrado de tentar fazer não só a parte de 3D, mas a parte de planejamento e até mesmo do OPEX e do CAPEX. Vocês já têm essa experiência? Quais as dificuldades, quais são os desafios? As experiências que a gente tem com isso é quando a gente trabalha direto com a construtora. Então fica muito mais fácil, porque querendo ou não, o BIM é um trabalho em equipe. Ninguém vai fazer sozinho, são várias mãos, cada um dando o seu apoio ali para organizar. E esse é um dos grandes entraves para a gente conseguir colocar o BIM em todas as dimensões do Brasil, porque às vezes quem te contrata é um e você trabalha com mais outras pessoas que nem todo mundo trabalha. E às vezes nem todo mundo quer participar do BIM. Então isso, não tem como você fazer um planejamento 4D correto se a construtora não está no meio. Boa tarde. Até nessa linha de, considerando o produto final entregue, né, pensando no lado da contratante sendo um player da mineração, o acompanhamento, o ATO, ou o caso da implantação do serviço, ela depende de mão de obra especializada, ela exclusivamente teria que ser feita pela equipe projetista da plataforma BIM, ou ela pode ser feita por qualquer outra empresa, instituição que preste esse serviço de ATO, ou outro tipo de acompanhamento. Para fazer o acompanhamento em BIM, o ideal é que ou você contrate, às vezes, uma empresa só para gerenciar o modelo, ou então uma empresa projetista. Que é para a pessoa pegar pegar as informações que foram executadas em campo e ficar atualizando o modelo até para depois você ter um comparativo do que foi no 4D, no que foi executado e o que foi planejado. O ideal é ou seja uma empresa independente ou a própria projetista. Até muito na linha de, os projetos de engenharia, muitas vezes eles, principalmente no âmbito que a gente trabalha de mineração, muitas vezes, por melhor que seja a campanha de investigação, a gente não tem a fonte de dados mais segura possível. Então, o projeto pode ter a necessidade de passar por revisão ao longo da sua implantação. Essa revisão, essa atualização, ela tem que ser feita pela empresa responsável pelo projeto, correto? Correto. A gente até brinca lá dentro da Red5 que o modelo tem que ter um pai e uma mãe. Ele que tem aquela pessoa que tem que ser responsável pela atualização. Boa tarde. Sim, excelente apresentação, bacana. Daniel da MRM. Interessante que o seu case é sobre uma obra de terraplanagem que você escolheu. E há quem diga que o BIM não é aplicável para obras de movimentação de terra. Boa parte do nosso portfólio lá é de movimentação de terra e eu queria que você explanasse melhor para a gente os principais usos BIM que vocês utilizaram aí e os benefícios deles. Bem, a gente, realmente, o projeto de terraplanagem sempre ficou para trás, O BIM sempre foi muito utilizado para a questão de edificação. Então, a gente que vem com obras maiores, que vem muita terraplanagem, a gente veio na rebarba. Mas a gente utiliza o Civil 3D, a gente consegue parametrizar aqueles taludes, então à medida que a gente, para chegar na melhor solução, a gente faz um modelo, passa para o geotécnico, o geotécnico recalcula a seção, a gente vai atualizando. A gente consegue projetar a sondagem para quê? Porque quando a gente vai fazer uma discussão sobre o modelo, tem uma dúvida, como é que é aquele solo naquela região? Você liga o modelo, mostra a sondagem, mostra os relatórios de sondagem,
O geólogo, o geotécnico já pode tomar uma decisão melhor ali, vendo todo mundo junto. E outra coisa é, para a gente usar o BIM, é a praticidade, ganho de tempo e a precisão dos quantitativos. Acabou a sabatina? Eu tô qualquer coisa, nós estamos aí fora também, estamos à disposição.